Meu nome é Hector. Era uma daquelas noites em que a escuridão parecia mais densa, quase palpável. Eu estava na estrada levando uma carga de Guadalajara para Monterrey. A estrada estava deserta, apenas o som do motor do caminhão e o asfalto sendo devorado pelos pneus quebravam o silêncio. A madrugada avançava devagar e o sono ameaçava me pegar. Foi quando, ao longe, avistei algo na beira da estrada. Primeiro pensei que fosse um animal, mas à medida que me aproximava, vi que era uma criança sozinha parada na escuridão. Reduzi a velocidade e parei o caminhão. O coração batia forte e uma sensação de angústia se instalou em mim. Saí da cabine e fui até a beira da estrada. "Ei, você está bem?" Chamei, mas não houve resposta. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. A criança tinha sumido. Voltei para o caminhão, pensando que minha mente estava pregando peças em mim por causa do cansaço. Continuei dirigindo, mas o incidente não saía da minha cabeça. A estrada parecia mais longa e a noite mais fria. Foi então que mais adiante vi a mesma criança, agora mais perto da estrada. Ela estava olhando diretamente para mim com olhos vazios e expressão séria. Um arrepio subiu pela minha espinha. Eu não parei dessa vez, só acelerei, tentando deixar aquela visão para trás. A estrada parecia nunca acabar e o medo me acompanhava a cada quilômetro. Cheguei ao meu destino na manhã seguinte, exausto e abalado. No café da manhã contei a história para alguns colegas caminhoneiros. Para minha surpresa, todos ficaram em silêncio e um deles, chamado Raul, me puxou de lado. "Você viu a criança, não é?" Ele perguntou com um olhar sério. Raul me contou que muitos caminhoneiros já tinham visto a mesma criança sempre no mesmo trecho da estrada. Ninguém sabia quem era, mas havia histórias de um acidente trágico muitos anos atrás, onde uma família inteira tinha morrido. A criança, dizem, nunca foi encontrada. Desde aquele dia, passei a evitar aquela rota durante a noite. A imagem da criança na beira da estrada ainda me atormenta, e sempre que conto essa história, sinto um calafrio percorrer meu corpo. O que vi naquela madrugada não consigo explicar, mas sei que foi real. As histórias dos outros caminhoneiros só confirmaram o que eu temia. Há algo naquela estrada que não pertence a este mundo. Nunca mais passei por lá à noite. O medo de encontrar aquela criança de novo é algo que carrego comigo. Talvez ela esteja esperando alguém ou tentando avisar sobre algo. Não sei, e sinceramente não quero descobrir. A estrada continua a ser um lugar cheio de mistérios e perigos, e aquela noite é uma lembrança que preferia esquecer. No entanto, algo mudou em mim desde aquele encontro. Às vezes, em minhas longas viagens, me pego olhando para o retrovisor, esperando ver aqueles olhos vazios novamente. Não consigo afastar a sensação de que a estrada guarda segredos que nós, meros viajantes, não deveríamos desvendar. Uma vez ouvi um velho caminhoneiro dizer que a estrada tem vida própria, que ela guarda memórias e almas perdidas. Ri na hora, mas agora não tenho tanta certeza. O que sei é que, naquela noite, eu vi algo que me fez questionar a realidade, algo que me fez temer a estrada, que tantas vezes percorri sem pensar. Assim, continuo minhas viagens, sempre atento, sempre desconfiado das sombras que a noite traz. E, embora tenha prometido a mim mesmo nunca mais dirigir por aquele trecho à noite, a verdade é que o medo de encontrar a criança novamente me acompanha onde quer que eu vá. Talvez seja um aviso, talvez um presságio, ou talvez apenas a estrada tentando nos lembrar que, por mais que tentemos, nunca poderemos escapar dos mistérios que ela esconde. Antes de continuar para o próximo relato, comente de qual cidade você está assistindo e eu vou responder a todos que comentarem. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Agora vamos continuar. Eu sou Rafael, caminhoneiro há quase 15 anos, já passei por muita coisa nas estradas do México, mas uma noite em especial sempre me assombra. Era uma madrugada qualquer, eu estava transportando uma carga de frutas de Veracruz para Guadalajara. Tinha pegado a estrada um pouco depois da meia-noite, gostava de dirigir nessas horas porque o trânsito era mais tranquilo. Tudo começou quando, por algum motivo, meu GPS parou de funcionar. Não me preocupei de imediato, afinal conhecia bem o caminho. No entanto, logo depois me deparei com uma bifurcação que não reconhecia. A curiosidade foi mais forte que o bom senso e resolvi seguir por essa estrada desconhecida, pensando que talvez fosse um atalho. A estrada parecia normal no começo, mas conforme avançava, a sensação de estranheza aumentava. O asfalto parecia mais antigo e mal conservado e a iluminação era praticamente inexistente. Eu só enxergava o que os faróis do caminhão iluminavam.
Depois de 1 hora dirigindo, comecei a notar que algo estava estranho. Havia sombras ao redor do caminhão, mas não conseguia ver o que as causava. Olhava pelos retrovisores e, por mais que tentasse focar, não via nada além da escuridão. A cada quilômetro, a estrada ficava mais estreita e sinuosa. O rádio parou de funcionar e o silêncio era quase opressivo. Meus pensamentos começaram a ficar confusos, mas continuei dirigindo, tentando ignorar a sensação crescente de que algo não estava certo. Depois de várias horas sem encontrar uma saída, resolvi que era hora de voltar. Mas foi aí que percebi que não fazia ideia de quanto tempo tinha passado naquela estrada. O relógio do painel marcava 3 da manhã quando entrei, mas quando resolvi voltar já passava das 6. Parecia que o tempo tinha ficado suspenso. Virei o caminhão e comecei o caminho de volta, mas a estrada parecia não ter fim. Foi então que, de repente, vi uma luz fraca no horizonte, acelerei o caminhão em direção à luz e, finalmente, consegui sair daquela estrada e voltar à rodovia principal. Estava exausto, a mente um turbilhão. Quando cheguei ao meu destino, descobri que havia perdido um dia inteiro. Não fazia sentido. Eu saí de Veracruz na madrugada de terça e deveria ter chegado a Guadalajara no início da manhã, mas agora já era quinta-feira. Relatei o ocorrido para alguns colegas caminhoneiros e, para minha surpresa, muitos tinham histórias parecidas sobre a tal Estrada dos Perdidos. Alguns diziam que era uma rota antiga, abandonada há décadas, outros afirmavam que era um lugar amaldiçoado, onde o tempo e o espaço se confundiam. Depois desse episódio, comecei a evitar dirigir de madrugada, especialmente em regiões desconhecidas. Até hoje não sei o que aconteceu naquela noite, só sei que nunca mais quero passar por algo assim. A Estrada dos Perdidos ficou marcada na minha memória como um lembrete sombrio de que há coisas nesse mundo que não podemos explicar. Desde então, sigo minha vida com um certo receio, mas sempre vigilante. Afinal, quem sabe o que mais pode estar escondido nas sombras das estradas do México. Agora continuamos para o próximo relato. Eu nunca fui muito de acreditar em fantasmas ou em qualquer coisa do tipo, mas o que aconteceu comigo na estrada para San Juan mudou tudo. Deixe-me começar do início. Era uma noite quente de verão, daquelas em que o asfalto parece estar derretendo de tão quente. Eu tinha acabado de sair da casa da minha avó, onde passei o dia ajudando-a com algumas tarefas. Decidi pegar a estrada velha para cortar caminho, mesmo sabendo que aquela estrada era pouco movimentada e um tanto assustadora à noite. A estrada estava deserta e tudo que eu podia ouvir era o zumbido do motor do meu carro e o canto das cigarras. A escuridão era cortada apenas pelos faróis do carro, iluminando o caminho à frente. Estava perdido em meus pensamentos quando vi algo estranho à frente. Uma mulher vestida de noiva, caminhando sozinha no acostamento. Eu pensei que estivesse vendo coisas, talvez estivesse cansado demais para dirigir. Mas à medida que me aproximava, a visão ficava cada vez mais nítida. Não podia ser uma ilusão. Decidi parar o carro e descer para oferecer ajuda. Algo dentro de mim dizia que aquilo não era normal, mas a compaixão falou mais alto. A mulher parecia perdida, andando sem rumo, como se não soubesse onde estava. Quando a chamei, ela se virou lentamente para mim. Seu rosto estava pálido, os olhos tristes. Mas antes que eu pudesse perguntar se ela precisava de ajuda, ela simplesmente desapareceu. Sim, desapareceu bem na minha frente. Senti um arrepio percorrer meu corpo. Voltei para o carro com o coração disparado e as mãos tremendo. Liguei o motor e continuei dirigindo, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Cada quilômetro parecia mais longo do que o anterior, e minha mente estava a mil. Quando finalmente cheguei em San Juan, ainda em choque, fui direto para a casa do meu amigo Miguel. Ele nasceu e cresceu na cidade e eu precisava falar com alguém sobre o que tinha acontecido. Contei-lhe tudo, do início ao fim, esperando que ele risse e dissesse que era coisa da minha cabeça, mas Miguel não riu. Pelo contrário, ele ficou pálido e perguntou se eu conhecia a lenda da noiva. Eu nunca tinha ouvido falar, então ele me contou. Havia uma história antiga sobre uma noiva que foi abandonada no altar. Ela ficou tão devastada que saiu correndo e nunca mais foi vista. Desde então, diziam que seu espírito vagava pela estrada velha, procurando pelo noivo que a abandonou. No começo pensei que ele estava tentando me assustar, mas quanto mais ele falava, mais sentido fazia. Cada detalhe da lenda coincidia com o que eu tinha visto. A descrição da noiva, a estrada, tudo. Passei os dias seguintes tentando racionalizar o que aconteceu. Talvez fosse uma ilusão, talvez minha mente estivesse pregando peças, mas a expressão dela, a tristeza nos olhos, antes de desaparecer,
era real demais para ser uma alucinação. Algumas semanas depois fui ao cemitério da cidade para visitar o túmulo da minha avó. Enquanto caminhava entre as lápides, algo chamou minha atenção. Um túmulo com a data de morte da noiva. Fiquei paralisado e um calafrio tomou conta de mim. A sensação de ser observado não me deixou em paz durante todo o tempo em que estive lá. Desde então, evito aquela estrada a qualquer custo. O medo do desconhecido, do que eu vi naquela noite, é algo que não consigo esquecer. E o pior de tudo é que, de alguma forma, sinto que ela ainda está lá, esperando, procurando. Essa experiência me marcou de um jeito que eu nunca poderia imaginar. E não importa quanto tempo passe, não consigo tirar a imagem daquela noiva da minha mente. Se você está gostando dos relatos, curta o vídeo e ajude o canal a crescer. Agradeço a todos pelo apoio. Agora vamos continuar. Meu nome é Manuel e eu sempre tive uma paixão por dirigir à noite. Sou de uma pequena cidade no interior do México, onde as estradas são longas e desertas, cercadas por paisagens que parecem ter sido esquecidas pelo tempo. Trabalhei a vida inteira como representante comercial, o que me levou a percorrer milhares de quilômetros por essas estradas solitárias. Era uma sexta-feira como qualquer outra. Tinha passado o dia visitando clientes em várias vilas e estava voltando para casa. A lua cheia iluminava o caminho e o som do motor do meu velho carro era a única companhia. Gostava dessas noites. Havia algo tranquilizador em dirigir pela estrada vazia, longe da agitação das cidades grandes. No entanto, naquela noite, algo estava diferente. Já estava na estrada há cerca de 1 hora quando comecei a notar uma sombra estranha no espelho retrovisor. No início pensei que fosse um truque da luz da lua, talvez uma nuvem passando, mas a sombra parecia se mover de uma forma que não fazia sentido. Quanto mais eu dirigia, mais a sombra parecia se aproximar. Lembro-me de ter ajustado o espelho várias vezes, tentando entender o que estava vendo. A sombra parecia estar dentro do caminhão, crescendo a cada quilômetro que passava. Comecei a me sentir inquieto, uma sensação de desconforto que era difícil de ignorar. Olhei para o relógio no painel. Já era quase meia-noite e eu ainda tinha um longo caminho pela frente. Decidi parar em um posto de gasolina abandonado que conhecia bem. Era um lugar que sempre me dava um pouco de calafrio, com suas bombas enferrujadas e janelas quebradas, mas naquele momento parecia o único lugar seguro para parar. Desliguei o motor e saí do carro, tentando respirar fundo para acalmar meus nervos. Foi então que senti um toque frio no meu ombro. Um arrepio subiu pela minha espinha e me virei rapidamente, mas não havia ninguém lá. O posto de gasolina estava tão deserto quanto sempre. Olhei para o espelho retrovisor do carro e vi a sombra saindo lentamente como se estivesse se desprendendo de mim e mergulhando na escuridão ao redor. Fiquei parado ali, incapaz de me mover, enquanto a sombra desaparecia na noite. A sensação de ser observado me deixou paralisado. Voltei para o carro com as mãos tremendo e liguei o motor. Dirigi o mais rápido que pude para fora daquele lugar sem olhar para trás. Desde aquela noite algo mudou em mim. As viagens noturnas que antes eu tanto apreciava se tornaram um fardo. Cada vez que olho no espelho retrovisor, espero ver aquela sombra novamente, mas ela nunca voltou. No entanto, a sensação de ser observado nunca me abandonou. É como se aquela presença tivesse deixado uma marca em mim, algo que não posso apagar. Quando contei essa história para alguns amigos no bar local, muitos disseram que era apenas minha imaginação, uma ilusão causada pelo cansaço. Mas eu sei o que vi e senti. A estrada, antes minha companheira de muitas jornadas, agora é um lugar de mistério e incerteza. Continuo dirigindo, mas sempre com o olho no retrovisor, esperando que um dia a sombra encontre outro destino e me deixe em paz. No fundo, acho que algumas histórias são mais do que apenas lendas ou imaginações. Elas são sinais de que há coisas além do nosso entendimento, esperando na escuridão. E eu, Manuel, sou uma prova viva disso. Agora seguimos para o próximo relato. Meu nome é Santiago, sou caminhoneiro há mais de 20 anos e já passei por muitas estradas, mas nada se compara ao que vivi numa noite fria de inverno, enquanto dirigia pela antiga estrada de San Andrés. Era por volta das 3 da manhã e o único som era o do motor do caminhão, cortando o silêncio da madrugada. De repente vi um homem na beira da estrada, pedindo carona. Ele estava usando roupas que pareciam de outra época, mas na hora não pensei muito nisso. Senti compaixão e parei para ajudá-lo. Ele agradeceu e entrou na cabine, sentando-se ao meu lado. O homem parecia ter uns 40 anos, com um jeito tranquilo. Começamos a conversar,
e ele falou sobre sua vida, sua família e como estava voltando para casa depois de uma longa viagem. Durante o trajeto, ele me contou histórias de quando era jovem, como se essas lembranças estivessem muito vivas em sua mente. Eu me distraía ouvindo-o falar e o tempo passou rápido. Quando chegamos ao destino que ele havia mencionado, uma pequena vila ao lado da estrada, parei o caminhão e me virei para me despedir. Foi aí que percebi que o homem tinha desaparecido. A porta do caminhão não havia se aberto e eu não tinha ouvido nada. Ele simplesmente sumiu. Fiquei confuso e um pouco assustado. Desci do caminhão e procurei ao redor, mas não encontrei ninguém. Resolvi perguntar a alguns moradores locais se conheciam o homem. Descrevi suas roupas e sua aparência, e um senhor mais velho me olhou com uma expressão de choque. Ele me contou que o homem que eu descrevia havia morrido em um acidente na mesma estrada há décadas. Segundo ele, o homem tinha saído de casa para nunca mais voltar. A história era bem conhecida na vila e algumas pessoas já haviam relatado encontros semelhantes com o que parecia ser o espírito dele, sempre pedindo carona e desaparecendo antes de chegar ao destino. Fiquei arrepiado e sem saber o que pensar. Aquela experiência mexeu profundamente comigo. Continuei minha jornada, mas com uma sensação estranha, como se estivesse sendo observado. As histórias que eu vi depois de outros caminhoneiros que também tiveram encontros inexplicáveis naquela estrada só reforçaram o meu medo. Desde então, evito passar por San Andrés de madrugada. Aquela noite me ensinou que há coisas que não podemos explicar e às vezes é melhor não procurar respostas. Se você é caminhoneiro ou costuma viajar por essas estradas solitárias, tome cuidado. Nem todos que pedem carona estão realmente vivos. E algumas histórias, por mais absurdas que pareçam, podem ser verdadeiras. Se for encontrar um desconhecido na estrada, especialmente à noite, pense 2 vezes. A estrada guarda muitos segredos e algumas almas parecem presas, repetindo os mesmos atos, eternamente à espera de ajuda que nunca chega. É melhor seguir seu caminho e deixar o passado onde ele está. Agora continuamos para o próximo relato. Era uma noite de tempestade quando decidi atravessar aquela velha ponte de madeira. As nuvens estavam carregadas e o vento soprava com força, arrastando a chuva que parecia cair sem parar. Eu estava dirigindo meu caminhão e o barulho da chuva batendo no para-brisa era quase ensurdecedor. Essa ponte, que ficava em uma estrada isolada, era conhecida pelas suas histórias macabras, mas eu estava tão apressado que não pensava muito nisso. Acontece que, bem no meio da ponte, o caminhão começou a falhar. O motor deu uma série de engasgos e por um momento pensei que fosse ficar preso ali. Com o coração acelerado, estacionei e saí do veículo para verificar o que estava acontecendo. A chuva estava forte e a visibilidade era praticamente zero. Enquanto me abaixava para examinar o motor, ouvi um barulho de passos atrás de mim. Virei rapidamente, esperando encontrar algum animal ou talvez outro motorista, mas o que vi me deixou completamente paralisado. Um homem estava ali, parado à minha frente. Ele estava completamente encharcado, com roupas que pareciam estar debaixo d'água há muito tempo. Sua pele estava pálida e seus olhos arregalados transmitiam um desespero indescritível. Tentei falar com ele, mas a tempestade estava tão alta que minha voz parecia não chegar até ele. O homem abriu a boca, mas só consegui entender algumas palavras desconexas sobre um acidente. Antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa, ele simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Com o coração na boca, entrei novamente no caminhão e tentei ligar o motor. Para minha surpresa, ele funcionou perfeitamente. Decidi então seguir em frente e atravessei a ponte com a sensação de estar sendo observado. Quando cheguei em casa, ainda atordoado, procurei informações sobre a história daquela ponte. Descobri algo que me deixou ainda mais inquieto. Anos atrás, um caminhoneiro tinha caído daquela mesma ponte durante uma tempestade, exatamente como a que eu havia enfrentado. O acidente tinha sido fatal e o corpo nunca foi encontrado. A descrição do homem que vi correspondia ao motorista desaparecido e o que ele disse sobre um acidente, bem, parecia um aviso. Nunca mais atravessei aquela ponte. A sensação de estar sendo observado e a imagem daquele homem me assombraram por muito tempo. Mesmo hoje, sempre que chove forte, não posso evitar pensar naqueles olhos desesperados e na mensagem não dita que parecia querer me passar. Na semana seguinte, ainda abalado pelo que vivi, conversei com alguns amigos sobre a experiência. Todos ficaram céticos, dizendo que a mente pode pregar peças durante situações de estresse. Mas eu sabia o que tinha visto. Aquele homem estava lá tentando me dizer algo. Com o passar dos meses,
Minha rotina voltou ao normal, mas a imagem daquela noite nunca saiu da minha cabeça. Fui procurar mais informações na biblioteca da cidade. Encontrei registros de outros acidentes na mesma ponte, alguns relatos de motoristas que também disseram ter visto um homem na ponte durante tempestades. Todos os relatos coincidiam na descrição. Um homem encharcado, com roupas molhadas e olhos desesperados. Foi então que decidi ir mais fundo. Conheci a família do caminhoneiro desaparecido. Eles estavam ainda mais perturbados quando ouviram minha história, pois a descrição que eu dei era idêntica à do seu parente. Eles me mostraram fotos antigas, e lá estava ele exatamente como eu o vi na ponte. Essa experiência me marcou profundamente, às vezes ainda sonho com aquela ponte e o homem como se ele estivesse tentando me passar uma mensagem que eu nunca consegui entender completamente. Até hoje, evito aquela estrada, principalmente em noites de tempestade. Prefiro não arriscar encontrar novamente aquele olhar desesperado que de alguma forma continua me perseguindo sempre que penso naquela noite de tempestade. Agora continuamos para o próximo relato. Olá, esta história não me aconteceu diretamente, mas é um amigo e colega de trabalho do meu avô. Ele sempre contava essa história para mim e meus irmãos, pois foi muito famosa e polêmica em seu tempo, e foi real. Meu avô dedicou sua vida a ser caminhoneiro nos Estados Unidos, embora sejamos mexicanos. Esse trabalho era algo que ele adorava e quase sempre estava viajando. Ele tinha muitos amigos e colegas. Esta história começa quando um desses amigos saiu na estrada estadual 9 do Novo México em seu caminhão. Naquela tarde, meu avô também estava fazendo uma viagem em seu caminhão na Califórnia. Eles gostavam de conversar pelo rádio enquanto viajavam. Era algo normal, que os mantinha entretidos e se sentiam acompanhados. Meu avô estava com outro companheiro no copiloto, mas o amigo no Novo México estava sozinho. Eles estavam conversando, brincando, quando, de repente, o senhor disse pelo rádio que via algo estranho à distância, no céu. Meu avô perguntou o que ele queria dizer e o amigo respondeu que via luzes coloridas que se aproximavam cada vez mais. Meu avô e seu copiloto brincaram dizendo que os OVNIs tinham chegado para ele. Eles riram por um tempo. Passados 5 minutos, o amigo ficou em silêncio. Meu avô insistiu. O que foi? Onde estão as luzes? Você foi abduzido? Eles riram de novo, mas não obtiveram resposta. Meu avô ficou preocupado. Perguntou, você está bem? O que houve? Mas não houve resposta. Ele começou a se comunicar com outros colegas para que verificasse se alguém estava na mesma área para ver o que tinha acontecido. Ninguém respondeu. Passaram-se algumas horas, meu avô tinha terminado a viagem e chegado a seu destino, mas ainda estava preocupado. Ligou para a família de seu amigo, mas eles também não sabiam nada. Foi então que ele ligou para o patrão, que lhe disse que tinha entrado em contato com a polícia para relatar o desaparecimento. Horas depois, a polícia encontrou o caminhão do amigo. O motor estava funcionando, mas não havia ninguém dentro. Eles começaram a investigar, mas não encontraram nada fora do normal, exceto pelo fato de que o motorista tinha desaparecido misteriosamente. Esse caso foi muito famoso, foi para a TV e os jornais. Os ufólogos acreditavam que era um caso real de abdução, enquanto a polícia afirmava que ele poderia ter abandonado o veículo e se perdido no deserto, mas nunca encontraram seu corpo ou rastro. Para meu avô era algo estranho, pois conhecia seu amigo, sabia que era uma pessoa saudável e não tinha razão para desaparecer dessa maneira. Mesmo hoje, meu avô acredita que foi um caso de abdução extraterrestre, mas nada foi provado e a família ficou sem saber o que aconteceu com seu ente querido. Essa é uma das histórias mais arrepiantes que meu avô conta e que, sem dúvida, faz a gente pensar sobre o que realmente existe lá fora. Agora continuamos para o próximo relato. Este relato que vou contar me ocorreu há 10 anos, quando ainda era caminhoneiro, e me dedicava a transportar matéria-prima em diferentes localidades do México. Não posso falar por todos os meus colegas, mas vê muitas coisas estranhas na estrada durante a madrugada. Devo dizer que tanto meu irmão quanto eu temos muitas histórias desse tipo, mas hoje vou contar esta que mais nos marcou e que é difícil de esquecer. Nessa noite, meu irmão e eu estávamos conduzindo pela estrada que vai de Nuevo León a Tamaulipas. Já tínhamos algumas horas de viagem, não lembro exatamente a hora, mas já passava da meia-noite. Estávamos conversando e ouvindo música quando, de repente, vimos ao longe silhuetas com uma luz brilhante. Quase não conseguíamos ver, pois tudo estava completamente escuro, mas as luzes dos caminhões são muito grandes, então isso nos permitiu ver o que havia vários metros à nossa frente. À medida que nos aproximávamos, vimos que eram pessoas pedindo ajuda. Lembro-me muito bem, era um homem e uma mulher.
Ela segurava em seus braços o que parecia ser um bebê envolto em um cobertor. O mais assustador era que estavam parados ao lado de uma caminhonete completamente queimada. Meu irmão me disse: "Olha ali, temos que ajudar, eles têm um bebê." Eu imediatamente parei o caminhão a poucos metros deles. O homem se aproximou e eu abri a porta, mas não desci. De cima perguntei o que tinha acontecido e se estavam bem, pois a caminhonete estava completamente queimada. Ele respondeu pedindo ajuda para voltarem para casa, mas não tinham como se mover. Eu disse que podíamos levá-los até a cidade mais próxima e também oferecer meu celular para que ligassem para um familiar. O homem, muito agradecido e entre lágrimas, respondeu: "Muito obrigado, vou buscar minha esposa." Ele se afastou e meu irmão e eu os aguardamos no caminhão, arrumando nossas coisas na cabine para fazer espaço para eles se sentarem. Quando terminamos de arrumar e deixamos tudo pronto, olhei pelo retrovisor e notei que eles estavam demorando para voltar. Já não havia ninguém. Meu irmão se levantou, abriu a porta e procurou para ver melhor, mas não havia sinal deles. Desci do caminhão e caminhei até onde a caminhonete estava, mas não os encontrei. Levantei o celular para iluminar o local, mas não havia rastro deles. Voltei ao caminhão e disse ao meu irmão, que também estava muito desconcertado com a situação, que eles tinham desaparecido. Ele, muito assustado, me disse: "Vamos embora daqui." Liguei o caminhão e começamos a dirigir. Ele estava seguro de que tínhamos encontrado almas penadas, mas eu não acreditava nessas coisas. 2 dias depois, em um ponto de descanso de caminhoneiros em Nuevo León, conversamos com outro companheiro de estrada e contamos o que aconteceu. Ele não ficou surpreso. Ele contou que era uma família de Tamaulipas que foi interceptada pelo crime organizado 3 anos atrás. Eles foram encontrados sem vida dentro do seu veículo, aparecem de vez em quando pedindo ajuda a outros colegas e ele mesmo os viram, mas já sabem que não devem parar, apenas rezar para que encontrem seu caminho para o descanso eterno. Não consegui acreditar, mas meu irmão estava certo. Até hoje me lembro do rosto angustiado daquele homem. Nunca voltei a passar por lá. Espero que eles tenham encontrado paz. Agora continuamos para o próximo relato. Minha história aconteceu há cerca de 15 anos, quando eu era um jovem caminhoneiro na rota entre Veracruz e Puebla. Naquela época, meu pai ainda estava vivo e trabalhava como caminhoneiro também. Ele me acompanhava frequentemente nas viagens, compartilhando suas histórias e sabedoria sobre a estrada. Em uma noite chuvosa, estávamos descendo a serra para Puebla. A neblina era tão espessa que mal podíamos ver a estrada. Eu dirigia devagar, tentando manter a concentração para evitar qualquer acidente. Meu pai estava no banco do passageiro contando histórias para me manter acordado. De repente, vimos uma figura no acostamento, tentando fazer sinal para que parássemos. Era um homem vestido com roupas de chuva, aparentemente com muita urgência. Meu pai, sempre prestativo, me disse para parar e ver o que ele precisava. Eu obedeci e parei o caminhão a alguns metros à frente. O homem se aproximou e pediu uma carona até a cidade mais próxima, pois seu carro tinha quebrado e ele precisava chegar urgentemente. Sem hesitar, meu pai o convidou para entrar. Ele se sentou no banco de trás, agradecendo repetidamente pela ajuda. Continuamos nossa viagem, com meu pai conversando com ele para mantê-lo calmo. O homem contou que estava indo para Puebla visitar sua família. A conversa foi tranquila e depois de alguns minutos ele começou a ficar em silêncio. Pensamos que ele estava apenas cansado. Continuamos a viagem sem dar muita importância. Quando finalmente chegamos a um posto de gasolina, meu pai sugeriu que parássemos para tomar um café e oferecer algo ao nosso passageiro. Desci do caminhão para abastecer e fui até a loja de conveniência. Quando voltei, meu pai estava pálido e em choque. "O que aconteceu?" perguntei. Ele respondeu: "O homem, ele desapareceu." Olhei para o banco de trás, onde nosso passageiro deveria estar, e não havia ninguém. Verifiquei todas as portas, que estavam trancadas por dentro. Não havia como ele ter saído sem que notássemos. Confusos e assustados, entramos na loja de conveniência e contamos ao atendente o que havia acontecido. Ele nos olhou com uma expressão séria e disse: "Vocês não são os primeiros a ver esse homem. Muitos caminhoneiros dizem que dão carona a ele, mas ele sempre desaparece antes de chegar ao destino." Ficamos arrepiados ao ouvir isso. Voltamos para o caminhão, ainda incrédulos com o que tinha acontecido. Continuamos nossa viagem, mas nunca mais vimos aquele homem. Até hoje não sabemos quem ele era ou por que aparecia na estrada, mas essa experiência nos deixou uma lição. Às vezes a estrada guarda segredos que jamais entenderemos completamente. Agora continuamos para o próximo relato. Meu nome é Guilhermo e há muito tempo
trabalhei como transportador para várias empresas. Agora estou aposentado e tenho 70 anos. Ao longo do meu tempo na estrada, muitas coisas paranormais aconteceram comigo e essa que vou te contar aconteceu há 20 anos. Eu estava transportando material de construção de Nuevo León até o estado do México. Já eram 10 horas de viagem à noite. Estava presente, mas isso era algo que eu realmente gostava, pois as estradas eram um pouco mais vazias. Gostava dessa sensação de tranquilidade e solidão. Eu estava ouvindo música normalmente quando de repente vi ao longe um homem na beira da estrada pedindo carona. Imediatamente fiquei ao lado dele, pois era muito comum ver pessoas pedindo carona e eu sempre concordava. Gostava de ajudar as pessoas, então desta vez não foi exceção. Era um homem com cerca de 60 anos, com suas roupas sujas e um tanto velhas. Perguntei a ele: "Onde você vai, amigo?" Ele me disse que seu caminhão precisava de ajuda e estava a 1 quilômetro de distância à frente, mas ninguém passava para ajudá-lo. Eu disse para ele subir e tentaríamos ajudá-lo com minhas ferramentas. O homem subiu e se sentou no banco do passageiro, ficando muito quieto. Perguntei a ele para quais empresas havia trabalhado, mas ele não respondeu nada. Então perguntei se ele estava bem, já que suas roupas estavam rasgadas e sujas. Mesmo assim, ele não disse uma única palavra. Eu já havia ultrapassado o quilômetro que ele mencionou e já deveríamos ter chegado ao caminhão dele, mas não havia nada. Perguntei se estava mais à frente, mas ele apenas apontou o dedo para frente como se quisesse que eu continuasse dirigindo. Então continuei. Mas quanto mais o tempo passava, mais eu ficava nervoso, pois não havia caminhão na beira da estrada. Percebi que havíamos retornado ao mesmo lugar onde eu o havia pego, no quilômetro 62. Fiquei muito surpreso, pois era impossível que tivéssemos voltado ao mesmo lugar se eu estava dirigindo em linha reta. Não havia uma maneira de retornar ao ponto de partida. Não sabia o que o homem estava passando. Ele não disse uma única palavra desde que entrou na minha caminhonete. Então decidi parar e pedir para ele descer, pois não me sentia mais confortável com a situação. O homem desceu sem dizer nada, sem me agradecer, nem se virou para olhar. Ele apenas caminhou em direção à montanha e desapareceu. Eu não queria deixá-lo lá, mas quando olhei de novo, ele já havia desaparecido entre os arbustos. Eu não sabia o que fazer, pois sabia que não era correto deixá-lo ali sozinho. Foi quando vi outro caminhão estacionado na minha frente. O motorista saiu e veio até minha porta para falar comigo. Desci para ver o que ele queria. Ele me perguntou: "Amigo, você viu um senhor pedindo carona?" Eu perguntei como ele sabia disso. Ele me contou que passava quase diariamente por aquela estrada e que aquele homem que pediu carona era um caminhoneiro que havia sofrido um acidente exatamente onde eu havia estacionado minha caminhonete e havia perdido a vida. Por muitos anos ele pegava carona com caminhoneiros e aqueles que paravam para ajudar o desapareciam. Um amigo dele não sabia nada sobre ele há um ano. Enquanto passava por aquele quilômetro, estavam conversando no rádio, contando piadas e conversando quando seu amigo lhe disse que havia dado carona a um homem que parecia ter sofrido um acidente. Depois disso, desligou o rádio e nunca mais tiveram notícias dele ou do caminhão. Muitos outros caminhoneiros disseram que aquele homem sempre aparecia ali pedindo carona. Aqueles poucos que decidiram parar desapareceram no limbo onde ele estava preso e nunca mais foram ouvidos novamente. Agradeci ao motorista por parar para me contar o que havia acontecido. Ele disse que não havia problema, que como colegas deveríamos nos apoiar. Ele terminou dizendo que talvez não fosse a última vez que eu veria aquele homem pedindo carona e que se eu passasse por ali de novo, provavelmente o encontraria novamente, mas deveria simplesmente ignorá-lo e continuar meu caminho. Depois disso, o homem foi embora e eu também, mas até hoje não entendo por que aquela alma em dor pediu minha ajuda. Por que ele não me levou com ele como os outros caminhoneiros? É algo que sempre me perguntarei. Outra história que vale a pena contar aconteceu quase antes de me aposentar. Eu estava viajando pela estrada da Cidade do México para Cuernavaca. Desta vez estava com um colega de trabalho. Estávamos conversando, já era de manhã cedo e eu estava ficando com sono. Decidimos parar para que meu parceiro pudesse começar a dirigir e eu pudesse dormir um pouco na cabine. Quando ele se sentou ao volante, eu mal estava cochilando quando ele me chamou. "Gerardo, olha isso." Abri a cortina para olhar e vi um animal andando sobre duas pernas se aproximando do nosso caminhão. Ainda não podíamos ver claramente o que era, mas parecia muito estranho e até arrepiante. Meu parceiro me perguntou se era um animal ou uma pessoa ou o que era aquela coisa. Eu disse que deveríamos sair dali, pois aquilo não parecia nada bom. Ele tentou ligar o caminhão, mas estávamos presos na lama, pois havia chovido muito.
Continuou tentando sair, mas o caminhão não se movia. Aquela coisa estava se aproximando cada vez mais e começava a tomar a forma de um animal, como um boi, mas de pé sobre duas pernas. De repente ele não parou mais de se aproximar, avançou em direção a nós, e nós não tirávamos os olhos dele. Pensamos que ele queria nos atacar. Disse ao meu amigo para pegar uma ferramenta enquanto eu tentava mover o caminhão, mas minhas tentativas foram em vão. Alguém precisava sair para ver onde mover os pneus, mas ninguém queria fazer isso. A coisa ainda estava ali parada ao lado do nosso caminhão. Tomei a decisão de descer e resolver a situação, mas meu parceiro me pediu para não fazer isso, pois aquela coisa estava esperando que saíssemos para nos atacar ou fazer algo conosco. Eu disse a ele que não acreditava nessas coisas e que não era supersticioso, mas ele me disse que se não sentia aquela energia pesada desde que a coisa apareceu, eu deveria descer. Eu realmente senti um ambiente estranho e assustador, mas não queria alimentar a teoria dele de que aquela coisa era maligna. Então contei a ele que não sentia nada e que deveríamos sair dali. Ele me pediu para não descer e lembrou do avô dele, que também era caminhoneiro há décadas. Ele dizia que se visse um animal sobre duas pernas no meio do nada, deveria fugir dali, pois aquilo era a coisa mais maligna possível, e rezar para afastá-lo. Eu disse a ele que sempre carregava uma imagem de Deus que minha esposa me deu e que sempre coloco no painel para me proteger. Sugerimos rezar juntos. Sem hesitar, ele pegou a imagem e começou a orar em voz alta. Pediu para eu acompanhá-lo e assim o fizemos. De repente, vimos como aquela coisa começou a se afastar com tanta força que parecia estar ao nosso lado. Comecei a suar e minhas pernas tremeram de medo. Continuamos orando e aquela coisa começou a andar para trás. Seus uivos aterrorizantes foram diminuindo até que desapareceu completamente de nossa vista. Meu parceiro disse que era o momento certo para tentar mover o caminhão. Ele desceu rapidamente e me orientou para onde mover o caminhão. Soltei-o rapidamente e saímos de lá o mais rápido possível. Na minha vida, como caminhoneiro, sem dúvida, essa foi a coisa mais assustadora e arrepiante que já aconteceu comigo.